Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus, o nosso Messias, esteja sobre todos nós. Hoje nós iniciamos uma nova caminhada espiritual, uma jornada de 60 dias, que irá nos conduzir das ruínas ao perdão, da constatação daquilo que caiu, à decisão de reconstruir, do lamento provocado pelas perdas, a transformação gerada pelo o arrependimento, a nossa techuvá, pelo arrependimento e pelo retorno ao Senhor. Antes de começarmos, façamos uma oração ao Senhor, dedicando esse tempo e colocando diante dele aquilo que nós expressamos com palavras como dependência do Eterno. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, ilumina o nosso entendimento nesta manhã. Abre os nossos olhos espirituais e conceda-nos um coração sensível à tua voz. Dá-nos coragem para reconhecer aquilo que precisamos corrigir, dá-nos humildade para confessar nossos erros e dá-nos força para iniciar a reconstrução. Que esta palavra não produza apenas emoção, mas obediência e transformação. Em nome de Yeshua, Jesus, o nosso Messias, nós oramos e cremos em nome de Jesus. Hoje nós saímos de 9 de Ave, marcada pela memória das grandes destruições que atingiram Jerusalém, atingiram o povo de Deus, atingiram Israel, que deixa todos os anos, nesta época, todo o povo de Israel de contra-aviso, né? Ou de pré-aviso. Será que vai acontecer alguma coisa grave novamente? Graças a Deus, 2026, nós não ouvimos pela notícia, não ouvimos pela mídia que houve algum acontecimento marcante, principalmente envolvendo vidas de ontem para ontem, que é o período do calendário de 9 de Ave. E nós entramos, então, em 10 de Ave. Ainda existem cinzas, ainda existem sinais de destruição, ainda existe pergunta sem resposta, ainda existe consequência de escolhas que foram feitas no passado. Entretanto, em meio às ruínas, em meio ao histórico, em meio às lembranças, o Senhor começa a despertar em nós uma nova responsabilidade. Chegou o momento de contemplar aquilo que caiu, não para permanecermos paralisados diante das perdas, mas para aprendermos o que precisa ser reconstruído. O tema desta primeira ministração é das ruínas ao início da reconstrução. E a nossa jornada é das ruínas ao perdão. Nós encerramos o período de 17 de Tamuz a 9 de Ave. E agora nós entramos em um período de 10 de Ave a 10 de Tirei, que serão os próximos 60 dias. Então nós estamos saindo das ruínas, já trabalhamos a reconstrução dos muros, falaremos sobre a reconstrução para que nós possamos espiritualmente e aqui didaticamente compreender o passo a passo. Mas já falamos de reconstrução. A reconstrução nunca se encerra na nossa caminhada. Nós vamos vencendo por setores e por etapas.
Então, antes de avançarmos, você pode fazer uma declaração de fé juntamente comigo. E a declaração de fé é esta: as ruínas não determinarão o meu futuro. O Eterno fortalecerá as minhas mãos, restaurará meus fundamentos e me fará reconstruir aquilo que o pecado, a negligência, as escolhas erradas e as adversidades tentaram destruir. Eu posso confirmar esta declaração. Eu não permanecerei deitado entre os escombros. Pelo poder do Eterno, eu me levantarei e reconstruirei. Esse é o espírito que eu e você deva estar e permanecer até que nós alcancemos o final desta jornada. Para entendermos, eu trouxe para o dia, o que significaria esse dia, se teria alguma importância o dia 10 de Ave. E todos os dias eu vou trazer um, uma informação sobre os demais dias, para que nós ficamos bem cientes dentro do calendário o momento em que nós estamos caminhando. O que representa o dia 10 de Ave? O mês de Ave é o quinto mês do calendário religioso bíblico, que nós denominamos calendário bíblico, contando a partir de Nissan, o mês da saída de Israel do Egito. O nome Ave significa pai. Essa designação não aparece na Torá para identificar o quinto mês. Ele se tornou comum no período posterior ao exílio babilônico, e nas Escrituras esse período é chamado simplesmente de quinto mês, como encontramos em Números 33, 38, em 2 Reis 25, 8 e em Jeremias 52, 12. São as citações que você vai encontrar sobre o quinto mês. Não estará lá o nome, ave, porque esse nome passou a se chamar o quinto mês, o mês de Ave, a partir do retorno de Israel da Babilônia, que era o período em que nós estávamos estudando no livro de Neemias. Em 2026, hoje, o dia 10 de Ave corresponde ao dia 10 do quinto mês do ano 5.786, correspondente à sexta-feira, 24 de julho. Como o dia hebraico começa ao pôr do sol, 10 de Ave inicia-se ao entardecer e termina ao pôr do sol do outro dia. É importante esclarecer que 10 de Ave não é uma festa bíblica instituída na Torá. Também não é, de maneira geral, um dia obrigatório de jejum ou de qualquer outra ação reverente, como 9 de Ave dentro da tradição judaica, que é um dia de quebrantamento, um dia de jejum, um dia de arrependimento, um dia em que muitas pessoas fazem ofertas sacrificiais voluntárias, tá? Eu fiz questão desses dias todos falar muito pouco sobre essa questão da oferta. Fiz questão de dar por escrito para que você lesse. Por quê? Porque, por um outro lado, existe muitas pessoas se aproveitando do momento e forçando algumas coisas que não deva ser ensinado para a arrecadação. E sim, se você tem autoridade, você vai dar a informação e, através da informação, esta pessoa decide o que vai fazer. Eu não posso prometer a você o que não está escrito, que se você der, de fato, uma oferta no dia 10 ou no dia 9 de Ave, você vai aniquilar os decretos contra a sua vida.
Por quê? Porque a origem desta oferta não está ligada em recurso, está ligada em generosidade, arrependimento, quebrantamento. Por isso que eu não faço ênfase. Pastor, mas eu quero fazer dentro desse portal, já passou o dia 9 e eu quero fazer. Isso você pode fazer voluntariamente e não é só esse dia que se quebra decretos com ofertas. Vocês precisam de tirar uma mistificação e uma mentira que está sendo pregada, que princípios têm um dia exato de se fazer. Não, irmão. Rosh Kodesh, portais espirituais, são para marcar o dia do meu nascimento, é 20 de dezembro. Mas não significa que eu tenha que esperar o dia 20 de dezembro para me fazer alguma coisa ou receber alguma coisa. É um portal que marcou o meu nascimento, mas não é o portal do meu nascimento que determina a vida abençoada ou amaldiçoada que eu vou levar. Então, esses portais, sejam de meses, sejam de semana, sejam de Rosh Kodesh, você tem que fazer dentro do portal, porque se você perder o portal. Não, irmão. O princípio é que tem validade. O portal é para marcar os tempos. Como eu vou saberia em que mês eu estaria se a gente não contasse 12 portais anuais? Como eu saberia qual era o ciclo de anos, de 7 anos, se eu não contasse os 7 portais anuais? Como eu saberia em que semana eu estou do mês se eu não contasse os portais do Shabat? Então, o salmista, no Salmo 90:12, diz: ensina-nos a contar os nossos dias para que encontremos corações sábios. Não, aí vem alguém e fica uma forçação de barra que você tem que dar uma oferta, que você tem que fazer a entrega da primícia, que você tem que dizimar quando abre o portal. Não, irmão. Quando abre o portal, ele vai se fechar. Você tem esse período para estar em dias com aquilo que você tem obrigação para com Deus. Não tem nenhum poder a mais você dá. Essa forçação de barra aí é gente que está ensinando por arrecadação. Ele não está ensinando para entregar um legado, um conhecimento, entregar a autoridade de domínio sobre o conhecimento a você. Aí a pessoa fica mandando mensagem: bispo, eu não entreguei minha oferta no portal de Shabat, a minha oferta ainda é válida. Eu não entreguei minha oferta no portal do mês, ainda é válido. Eu não entreguei minha oferta no portal de 9 de ave. Eu perdi a oportunidade. Não, irmão, o que funciona, escreva isso na testa. O que funciona é o princípio praticado. O portal, o Rosh Kodesh, a cabeça do mês, a cabeça da semana, a cabeça do ano, não tem poder a mais e nada místico. Essa pressão que você tem que fazer até tal tempo está ligado ao coração de quem está ensinando e o coração está voltado à arrecadação. A primícia você entrega quando o seu fruto amadurece, quando o animal nasce. O dízimo você entrega quando você tem resultado, quando você tem lucro. Ok? Só para você desmistificar algo. Portanto, 10 de ave representa a continuação das consequências da destruição. É o momento em que a dimensão das perdas começa a ser compreendidas. E a passagem do lamento para o exame, da dor para a responsabilidade da memória, e da memória para a tragédia que nós decidimos que não iríamos permanecer nela. Então, quando nós saímos de ave, que representa o dia da destruição, nós agora caminhamos para uma restauração completa. Se 9 de ave nos ensina a chorar, 10 de ave
nos apresenta uma pergunta: o que faremos depois de chorar pela perca? Porque chorar é necessário, é natural, mas chorar numa perca, numa destruição, não é suficiente. Reconhecer uma ruína é importante, mas não é o fim do processo. Quando olhamos, reconhecemos e vemos uma ruína, uma tragédia. Não é o fim. Deus não nos permite enxergar aquilo que caiu apenas para que contemplemos os escombros e lamentamos dizendo quão grande foi a perca, a destruição. Deus nos permite enxergar porque deseja despertar em nós a responsabilidade de reconstruir. E quando olhamos para o 10 de Ave, nós percebemos que o fogo da destruição ainda continua queimando. Existe uma aparente diferença entre os registros bíblicos a respeito da destruição do primeiro templo, em 2 Reis 25, 8 e 9, nós lemos que Nebuzaradã, o capitão da guarda de Nabucodonosor, chegou a Jerusalém no 7º dia do 5º mês e queimou a casa do Senhor. Em Jeremias 52, de 12 e 13, a chegada e a ação de Nebuzaradã são relacionadas ao 10º dia do 5º mês. Veja que nesses dois textos há uma diferença de ação dentro do calendário. Um registra que ele chegou em Jerusalém no 7º dia do 5º mês, registra a sua chegada. E o outro registra o dia em que o templo estava destruído por esse capitão do exército de Nabucodonosor. O Talmud, no tratado Tainit, preserva uma tradição que procura organizar essa sequência de acontecimentos. Segundo esse registro, os invasores entraram no templo, profanaram o lugar e, no final do dia 9 de Ave, colocaram fogo no santuário. O incêndio continuou durante o dia 10 de Ave. Por isso, Jeremias vai registrar que Nebuzaradã tenha destruído o templo no dia 10. Mas, na verdade, ele iniciou-se no dia 9 de Ave. Na mesma discussão no Talmud, o rabino Yohanan afirma que se estivesse naquela geração, teria estabelecido o jejum no 10º dia, porque a maior parte do santuário foi consumida nesse dia. Entretanto, os sábios estabeleceram o jejum de 9 de Ave, porque consideraram especialmente e significativo o momento em que a calamidade começou. Essa discussão não diminuiu a importância de 9 de Ave. Ela nos mostra que uma destruição pode começar em um dia, mas suas consequências podem continuar nos dias seguintes. Há incêndios que começaram em um momento, mas permanece consumido, relacionando famílias, ministérios, empresas e reputação durante muito tempo. O que nós chamamos de incêndio pode ser uma crise, pode ser uma desavença, pode ser uma derrota, pode ser uma perca, pode ser uma falência, pode ser uma separação. Então, há incêndios que começam em um certo momento e que perdura por muito tempo. Uma palavra imprudente pode ser pronunciada e em poucos segundos, mas suas consequências podem permanecer por muitos anos. Uma decisão financeira errada pode ser tomada em um único dia, mas seus efeitos podem atravessar meses ou gerações. Uma mentira pode ser contada em um momento,
mas exige muitas outras mentiras para ser mantidas. Uma traição pode acontecer em determinado instante, mas a reconstrução da confiança exige tempo, verdade, arrependimento e perseverança. Uma pessoa pode negligenciar pequenos sinais durante anos e somente reconhecer a extensão do dano quando os muros já caírem. Por isso, o dia 10 de Ave nos ensina: não basta identificar quando o fogo começou. Precisamos interromper aquilo que ainda continua queimando. Talvez você não consiga voltar ao momento em que determinada situação começou na sua vida. Talvez não possa apagar uma palavra que foi pronunciada, desfazer uma escolha passada ou recuperar integralmente uma oportunidade que foi perdida. Porém, você pode decidir que o fogo não continuará avançando. Você pode interromper uma sequência de mentiras hoje, dizendo a verdade acerca deste fato ou deste ocorrido. Você pode interromper uma divisão hoje, pedindo perdão, se humilhando. Você pode interromper a desorganização na sua vida, em qualquer que área que seja, assumindo a responsabilidade de uma organização. Pode interromper um ciclo de negligência hoje, tomando uma atitude e estabelecendo uma nova disciplina naquela área. Você pode interromper hoje a frieza espiritual e voltar à oração, voltar à palavra. Você pode interromper uma herança de conflitos, decidindo que aquilo que aconteceu nas gerações anteriores não será repetido por você. O passado não pode ser alterado, mas a continuidade do incêndio pode ser interrompida. Quando eu fui entendendo isso na minha vida, percebi que isso não acontecia de um dia para o outro e que a mudança espiritual, familiar, financeiro, moral, ético da minha vida não aconteceria porque eu levantei a minha mão na igreja e aceitei a Jesus. Mas eu decidi no meu coração que muitas coisas que vinham acompanhando a minha vida, por atitudes, por ações, e outras que acompanhavam gerações da minha família, ia parar de acontecer. Esses acontecimentos nós nomeamos como se fosse um incêndio. E eu posso não dar conta de reparar tudo que incendiou, mas eu decidi que a partir desse tempo, esse incêndio não continua na minha casa, na minha família. Por exemplo, o divórcio. Ontem à noite ainda a gente conversava com os parentes nossos que chegaram aqui e que cada vez que eles vêm, são os tios da Rosana, são pessoas que não é do meu convívio, eu não convivi com essas pessoas nos últimos 30 anos, 36 anos, que eu sou casado com a Rosana. Mas são tios, são primos da Rosana, que os conhece e sabe como foi o início do nosso casamento. E ontem até emoção surgiu na mesa. Por quê? Por ver hoje os nossos filhos, os nossos netos, que estavam tudo aqui ontem, e a gente poder se alegrar, porque houve tempo e houve oportunidade em que a nossa família poderia ter sido dissolvida. Já imaginou se a minha família tivesse sido dissolvida com a Bruna ainda na infância? Passamos aquela fase, passamos aquele fogo, passamos aquele incêndio, decidido que nós apagaríamos aquele fogo. Vencemos, graças a Deus, e decidimos que este fogo não iria mais continuar. E nós estamos há 36 anos de casado. Tem muito mais de 30 anos que nós não temos crise conjugal e não teremos.
é uma decisão, é algo que você decide no seu coração, apagar este fogo e não permitir que ele volte novamente. Então eu decidi que na minha família não haveria mais incêndio do divórcio. Esse fogo não continuaria queimando. Graças a Deus, eu me mantenho unido à minha esposa. Minhas filhas já se casaram e já se passou alguns anos. A Bruna já tem mais de 5 anos, a Fernanda já deve ter 7 anos de casado. Com certeza elas já passaram alguma crise, algum fogo, mas permanece. Os meus netos não conhecerão ninguém na minha família que antes deles sofreram este fogo. E eu não estou aqui para condenar quem passou por esse episódio do divórcio. Mas não é só o divórcio, a mentira, a droga, o roubo, a violência, a prostituição são fogos que destroem famílias, mas quando alguém se levanta como um restaurador, alguém se posiciona e talvez nós não consigamos construir ou reconstruir parte do que foi incendiado. Nesse dia aqui, irmão, 9 de Av é o dia em que queimaram o templo de Jerusalém. Alguns não conseguiram impedir o incêndio, mas conseguiram apagar o incêndio. E começou então um trabalho lento, pesado, cansativo, que era a reconstrução. E na construção e na reconstrução é necessário respeitar o processo. O Ruhan Arushi, se lê Shushan Arushi, em um título lançado, Orash Haim, que ele é um documento escrito judaico, preserva o entendimento de que o santuário continuou queimando durante o dia 10 de Av. Por essa razão, diferentes comunidades conservam certas expressões de luto durante parte desse dia, de acordo com seus costumes. Isso não transforma 10 de Av em outro dia de tristeza, de luto. Contudo, revela um princípio importante: não se abandona o luto artificialmente, enquanto as consequências da perda ainda permanecem diante dos olhos. A tradição ensina-nos a respeitar os processos. Não podemos exigir que uma pessoa ferida se comporte imediatamente como se nada tivesse acontecido. Não podemos pressionar alguém a confiar de novo sem que haja arrependimento verdadeiro e uma mudança de comportamento. Não podemos chamar de reconciliação aquilo que somente encobriu os conflitos. Não podemos chamar de restauração aquilo que apenas reorganizou a aparência, mas preservou as causas da ruína. Existe tempo de chorar, existe tempo de avaliar, existe tempo de remover os entulhos, existe tempo de separar aquilo que ainda pode ser aproveitado, existe tempo de restaurar os fundamentos, existe tempo de começar a levantar novamente os muros, as ruínas. A fé não nega o processo. A fé nos sustenta durante o processo. Quantos casos de restauração familiar em que alguém no casamento, vou dar este exemplo, falhou e com lágrima, com insistência, com choro, com arrependimento, com pedido de perdão, a outra parte decide perdoar, decide dar uma nova oportunidade, mas fica exigindo que
haja uma mudança imediata de comportamento ou até de sentimento. Existe um tempo em que, depois de apagar o incêndio, se tire as marcas do incêndio. Se é que você me entende o que eu estou te falando. Você precisa, de certa forma, um tempo. Dar um tempo a outra pessoa até que ele tenha a habilidade de ter um comportamento diferente. E você que precisa do perdão, você que precisa da oportunidade, saiba se comportar e acelerar esse tempo, mesmo respeitando o processo, para que você reconquiste a confiança, a harmonia, a comunhão novamente. Prosseguindo. Embora estejamos estudando o dia 10 de Ave, precisamos compreender aquilo que o antecede. A Mishnah, no Tratado do Ta'anit, relaciona 5 calamidades ao dia 9 de Ave. Primeiro, foi, foi decretado que a geração do deserto não entraria na terra prometida depois de aceitar o relatório incrédulo dos espias. Presta atenção. Dia 9 de Ave, aconteceu um relato em que os espias de Israel tinham entrado em Canaã e quando eles voltaram, eles mentiram, eles murmuraram acerca do que eles tinham visto em Canaã. Esse relato foi dado por Deus como uma afronta, como uma murmuração. E eles foram ajuizados, aquela geração, não entrar na terra prometida. E aqueles 3 milhões de homens foram consumidos em 40 anos e sepultados no deserto. O segundo episódio, que acontece no dia 9 de Ave, o primeiro templo de Jerusalém foi destruído. Esse que Neemias vem para reconstruir, reconstrói os muros e agora começa a reconstrução do templo. Isso aconteceu, que nós acabamos de registrar, dia 9 de Ave. Terceiro acontecimento marcante nesse dia. O segundo templo também foi destruído em 9 de Ave por Nedaburarish, fui falar o nome do infeliz, o general do exército de Nabucodonosor, Nebuzaradan, destruiu o segundo templo no dia 9 de Av. O quarto acontecimento é a fortaleza de Betá foi conquistada. Era uma fortaleza em Jerusalém, do qual havia grande força militar, mas que era considerada resistente o suficiente. Mas em um dia 9 de Ave, os inimigos de Israel conseguiu conquistar. O quinto acontecimento, no dia 9 de Ave, que é marcante, Jerusalém foi destruída, arrasada, arada pelos romanos no seguinte momento em que o templo estava sendo destruído. A mesma passagem ensina que quando o mês de Ave chega, a alegria é diminuída. Isso não significa que devemos viver sem esperança. Significa que a memória deve produzir reverência, exame e responsabilidade. Sempre quem sofreu um incêndio, ou sempre quem provocou o incêndio, se é que você me entende, vai sempre acontecer que quando chegar esse ciclo se repetir, o que errou vai ter um certo sentimento de tristeza por ter errado. E quem sofreu a dor, a traição, a perca,
vai também diminuir, vai sentir mal, normalmente dentro desses períodos. Isso não significa que você deve perder a esperança. Isso é para reproduzir reverência, exame e responsabilidade nas nossas vidas. O objetivo não é cultivar uma tristeza vazia. O objetivo é impedir que as causas espirituais antigas de destruições sejam repetidas por nós. Por isso, lembrar certas calamidades não é comemorar, é examinar, é refletir. Olha, tal tempo houve esse desastre. Não é jogar na cara, há um ano atrás você me traiu. Não, irmão. Você que passou o dano, com certeza, quando vier o fechamento de ciclo, você vai sentir-se menos alegre naquele momento. Quem perdeu um filho, quem perdeu um ente querido, quando chega a data específica, te causa uma dor, te causa uma tristeza. Não é para você entrar em lamento e desânimo, mas você pode usar esse tempo, esse momento, para construir uma nova perspectiva. E se há alguma coisa que eu possa corrigir, eu vou corrigir para que isso não aconteça novamente. Uma memória que não produz transformação torna-se apenas uma informação histórica e às vezes nos leva à tristeza e à depressão. Podemos conhecer as datas, os acontecimentos e os personagens e ainda assim repetir os mesmos erros. Por isso, datas como estas é para se prevenir, examinar e não permitir que novos desastres aconteçam, novos incêndios aconteçam. O verdadeiro propósito espiritual da memória é ensinar-nos a reconhecer os caminhos que conduzem à ruína, para que não voltemos a percorrê-los novamente. Então, datas de incêndios na nossa vida, datas de destruição na nossa vida, não precisam ser apagadas e não devem ser apagadas. Devem ser mantidas para exames, para vigilância, para que não venhamos errar novamente. Maimônides, uma das maiores autoridades rabínicas de Israel, conhecido como Ramban, ele explica na Mishnah Torá que os dias de jejum foram estabelecidos para despertar os corações e abrir caminhos da Teshuvá. Por isso, 9 de Ave era um dia de jejum e acontecerá outros, porque há o jejum do quinto mês e há o jejum do sétimo mês, que nós passamos agora em Ave, 9 de Ave, mas quando nós chegarmos em Tishrei, nós também teremos uma convocação ao jejum. E quando nós abrimos um jejum em datas como essa, o jejum é para abrir um caminho, para mover o nosso coração, para podermos termos atitudes de arrependimento. Techuvá significa retornar. Não se trata apenas de sentir remorso, trata-se de reconhecer que nos afastamos e decidir voltar ao caminho correto. Esse é o propósito do jejum de arrependimento. Segundo Maimônides, o Rambam, quando recordamos as ações equivocadas dos nossos antepassados e reconhecemos comportamentos semelhantes em nós, somos conduzidos à mudança. Aquilo que eu disse que quando eu aprendi sobre isso,
eu decidi que se eu souber entrar na presença de Deus em arrependimento pelos meus antepassados, como Daniel fez, como Neemias fez, como Esdras fez, e tantos outros que oravam dizendo, pedindo perdão, se retornavam a Deus pelas suas gerações anteriores, pelos seus antepassados. Isso era um posicionamento de que isso não voltaria a acontecer conosco na nossa geração. Esse é o sentido da techuvá. Esse é o sentido do arrependimento. Não apenas por mim, mas para que aquilo não aconteça novamente. Esse princípio está estabelecido em Levítico 26, quando a Torá fala sobre confessar a própria iniquidade e também a iniquidade dos nossos pais. Se lermos Levítico capítulo 26 e o versículo 40, ele diz: mas se confessarem a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais, na infidelidade que cometeram contra mim, como também confessarem que andaram contrariamente para comigo. Então, Deus é quem estabeleceu esse caminho que nós chamamos de arrependimento, que em hebraico quer dizer techuvá, que é voltarmos a geração toda, a família toda, toda a nossa casa, novamente para Deus, para que certas destruições e incêndios não aconteçam mais nas nossas famílias, nem nos nossos dias. Quando? Quando nós buscamos uma reparação, não apenas no tempo presente, mas também apresentamos aqueles vieram antes de nós, para que haja perdão de Deus sobre as nossas vidas. Isso não significa assumir a culpa pessoal por tudo que as gerações anteriores fizeram. Significa reconhecer padrões históricos, familiares, comunitários e espirituais que continuam sendo repetidos. Por exemplo, eu não lembro de uma prática idólatra que eu tenha vivido ou praticado. Eu não conheci a minha mãe, eu não conheci o meu pai em prática de idolatria. Ah, então você está tranquilo, bispo. Glória a Deus, né? Na sua família, seus filhos não foram idólatras, seus netos não são idólatras. É verdade. Mas eu ainda pertenço a uma sociedade, a uma geração idólatra, a um país, a uma nação inteira que é dita ter uma senhora como senhor sobre eles. Então, como nação, eu preciso do arrependimento. Minha família ainda tem idólatras na minha família. Eu entrei na família da Rosana. A Rosana adentrou a minha família. Nós temos então agora uma família multiplicada. E quantos idólatras, feiticeiros, macumbeiros que fazem parte da nossa família. O que eu devo fazer? Esse processo que eu convidei você e estamos iniciando hoje, e nós vamos numa jornada até o dia do perdão, literalmente, irmão, eu preciso, mas o principal objetivo aqui é por outros, é pela minha casa, é pela minha família, é pela minha comunidade, é pelo meu estado, é pela nossa nação que nós vamos caminhar nesta reconstrução e nós vamos adentrar e encontrar a misericórdia de Deus para que a nossa nação seja perdoada, para que a nossa família seja perdoada. Então, assumir culpa pessoal não é assumir sozinho, é por aqueles que vieram anteriormente, para que esses padrões não se repitam. Daniel, Neemias e Esdras não se colocaram diante de Deus afirmando que eram superiores ao restante da nação.
Eles incluíram-se na confissão coletiva. Daniel declarou: nós pecamos. Neemias declarou: eu e a casa do meu pai pecamos. Esdras colocou-se diante de Deus, reconhecendo a culpa da comunidade. A maturidade espiritual não pergunta apenas quem pecou. Ela pergunta o que precisa ser confessado, o que precisa ser corrigido, o que precisa ser restaurado e qual é a minha responsabilidade neste processo. Por isso precisamos perguntar: existem em nós os mesmos pecados que conduziram outras gerações à ruína? Você percebe práticas, atitudes suas, presente hoje, que historicamente você viu essas mesmas práticas destruindo gerações anteriores? Você olha para você e vê que algumas práticas que você está fazendo vai levar você a destruir a sua vida conjugal e você já viu isso acontecer anteriormente? É disso que eu estou falando. Estamos confiando em estruturas religiosas sem obedecer ao Senhor, como gerações anteriores fizeram? Precisamos mudança. Estamos preservando uma aparência de santidade enquanto ainda continuamos ferindo pessoas? Estamos realizando cultos enquanto desprezamos atos de justiça? Estamos falando de amor enquanto nós alimentamos divisões? Estamos construindo nossos projetos particulares enquanto abandonamos os propósitos de Deus? Pergunta que se deve fazer, estamos fazendo. Estamos exigindo fidelidade dos outros enquanto não honramos os nossos próprios compromissos? A história somente cumprirá seu propósito espiritual quando impedir que repitamos os mesmos erros. Sempre haverá causas espirituais onde houver destruição. A destruição do templo não aconteceu somente porque Babilônia e Roma possuíram exércitos poderosos. Os profetas e os sábios examinaram as causas morais e espirituais da ruína. Com relação ao primeiro templo, o Talmud, em Yonã, que é um capítulo do Talmud, relaciona sua destruição a três graves transgressões que Israel fazia. Israel começou a ter negligências espirituais. Preste atenção. E isso culminou na destruição do primeiro templo. Idolatria, imoralidade sexual e derramamento de sangue. E os sábios dizem que esses três elementos são alimentados pela murmuração. Então, se você perguntar para um judeu qual é a causa da destruição do primeiro templo de Jerusalém, ele vai dizer murmuração entre o povo. Porque todo ele sabe que murmuração alimenta a idolatria, a imoralidade e o derramamento de sangue. Os profetas também denunciaram a opressão ao estrangeiro, o desprezo ao órfão e o desprezo à causa das viúvas. Os profetas denunciaram a corrupção dos governadores, a violência do povo. Foi denunciada a desonestidade, a falsidade religiosa e a confiança no templo sem uma vida de obediência à aliança com Deus. Jeremias 7 mostra o povo repetindo: templo do Senhor,
como se a existência do edifício garantisse proteção automática. Eles possuíam o templo, mas não permitia que o Deus do templo governasse suas decisões. Nós estamos vivendo em uma geração igualmente àquela dos dias da destruição do primeiro e do segundo templo. Nós estamos vivendo em tempo em que um ou outro profeta está denunciando a opressão que a nação produz, o desprezo ao órfão, o desprezo às viúvas. Nós estamos vivendo o maior auge da corrupção nos governos. É escândalos e mais escândalo, roubo e mais roubo, fraude e mais fraude. Violência incontável. Agora pela manhã, enquanto eu estava escovando, eu deixei o celular do lado e mostrou uma cena em Recife que eu fiquei segurando a minha língua para não amaldiçoar o Luiz Inácio Lula da Silva até a 1000ª geração. Ele já está amaldiçoado pelos próprios atos. Mas quando ele está com o microfone na mão, dizendo que nós não devemos condenar alguém que rouba um celular para tomar uma cervejinha. Irmão, você não tem noção. E espero que você não tenha o espírito desse demônio chamado Lula da Silva na sua vida. Eu espero que você tenha vergonha na cara e ser cristão e não admitir nenhum socialismo nem esquerdismo na sua vida. Enquanto dois malandros, ladrões, abordam um carro e põem a arma na pessoa para tomar o celular e levar o carro, a pessoa implora, Mary, implora, entrega as coisas, entrega a chave, mas fica implorando para que ele deixe que o bandido, um numa moto e agora o outro desceu para tomar o carro, implora, lamenta para ele deixar a criança sair do carro. E o bandido usa de misericórdia, abre a porta do carro e deixa a criança sair. Só que a criança sai tão apavorada, irmão, e um caminhão está passando do lado, irmão. E a criança sai de dentro do carro e é esmagada pelo caminhão. Mas o que é? Vai chamar de bandido quem roubou um celular para tomar uma cervejinha? Nossa sociedade está tomada de violência. Desonestidade, então? Falsidade religiosa? Irmãos, líderes de igreja envolvidos em corrupção, lavagem de dinheiro, tráfico, furo de divisa. Líderes enriquecendo para morar em Miami. Igrejas envolvidas com roubo do INSS. Pastores com uma dúzia de divórcios, adultérios e continuam. Mas nós vivemos na mesma geração, missionária, pastora Glauci. Nós vamos à igreja. Domingo nós estamos no culto. As pessoas confiavam no templo. E nós hoje? Estamos tranquilos, de braços cruzados? Estou fazendo minha parte. Eu estou na igreja, eu estou indo no culto, estou indo na igreja. Não é só isso, não, irmão. Como Jeremias, eu estou profetizando e denunciando, e muitos homens de Deus estão profetizando e denunciando. Mas muitos vão amargar, porque quando chegar a hora da correção, é que alguns vão lembrar do que estão ouvindo hoje. Pessoas que vão ao templo, mas não permite que Deus governe as suas decisões. Com a Bíblia na mão, negam princípios escritos
e não pratica os princípios exigidos. Vão ao templo, mas nega de obedecer ao Deus do templo. Vão à igreja, mas negam de obedecer à ordem do Deus da igreja. Esse foi o grande erro daquela geração. Este é o grande erro desta geração: separar o culto da conduta. O culto é um, mas a conduta não é coerente com o culto. Frequentava o lugar sagrado, mas não permitia que a santidade alcançasse os seus relacionamentos. Frequentava o lugar sagrado, os cultos, mas não permitia que a santidade alcançasse os seus negócios, as suas palavras, a sua santidade. Conhecia a linguagem da religião, mas desprezavam a justiça da religião. Acreditavam que a estrutura exterior poderia compensar a desobediência interior. Entretanto, nenhum edifício religioso substitui o coração obediente. Nenhuma posição ministerial vai substituir o caráter de um líder. Nenhum título encobre para sempre aquilo que uma pessoa se recusa a corrigir. Nenhuma aparência de espiritualidade pode sustentar fundamentos corrompidos. Ao tratar do segundo templo, há um registro no Talmud, onde o Talmud apresenta uma pergunta ainda mais perturbadora. Se naquela época as pessoas estudavam a Torá, praticavam mandamentos e realizavam atos de bondade, por que o templo foi destruído? A resposta apresentada é esta: Sinat Shimran é uma expressão judaica que quer dizer, traduzido, essa expressão é geralmente traduzida como ódio gratuito, hostilidade sem causa ou inimizade alimentada por orgulho, rivalidade e divisões. Por que que as pessoas continuavam fazendo atos de bondade, iam ao templo, sacrificavam, ofertavam e assim mesmo o templo foi destruído? A resposta no Talmud é Sinat Shinam. Orgulho, rivalidade, divisões, hostilidade sem justiça. Isso nos mostra que uma comunidade pode possuir reconhecimento bíblico, atividades religiosas e obras visíveis, mas ainda produzir ruína por meio da inveja, da competição, da difamação, da humilhação, das disputas por posições e das palavras agressivas. Nós tivemos aqui 5 dias de reunião. E eu sempre dizendo para os irmãos, vocês não conhecem o profeta Augusto profetizando. Ele pregou uma calma, pontuando as coisas com delicadeza, não levanta a voz. Eu disse, olha, se ele chamar você no quartinho, se ele chamar você no particular, ele vai pegar um caderno e vai começar a dizer, olha, Deus me falou isso, Deus me falou isso. Irmão, ele fez com algumas pessoas que eu vi. Mas na segunda-feira à noite, quando nós estávamos terminando a última reunião, ele chamou a liderança da igreja, da qual eu sou, faço parte e sou líder. Colocou a gente tudo lá na frente, ajoelhado, de mão dada, e nos corrigiu exatamente nesses pontos aqui. Nossa comunidade tem êxito, tem fama, tem obras que provam que nós vivemos isso. Mas no meio da comunidade existe inveja,
competição, difamação, fofoca, disputa por posição. E acredito que a sua comunidade não tenha, e espero que não tenha. Mas nós fomos chamados à atenção esta semana. Eu não sabia nem onde pôr a cara, né? Por quê? Por competição. A gente tem tarefas aqui. As pessoas não abraçam a tarefa local, mas têm disposição de atravessar o mundo para ir fazer outra tarefa em outro lugar. Seu líder, seu pastor tem uma visão, tem empreendendo algo, está realizando algo. Você tem disposição de fazer em outro lugar e não fazer aonde você está. Isso é divisão. Você investe alto em outra obra, mas não investe no ministério local da sua igreja, da sua cidade, do seu pastor. Você não quer ver alguém crescer e quando ele cresce, você acha um meio de resistir, de difamar, de competir. Israel tinha o templo. O templo estava funcionando, mas no meio daqueles que estavam servindo a Deus, tinha os que estavam fazendo errado. Podemos cantar juntos e competir uns com os outros. Isso acontece no grupo de louvor, irmão. Eu sempre impliquei com a situação aqui na nossa igreja. Por que é que tem quatro, cinco com microfone? Por que que o microfone de um sempre é mais alto do que o dos outros? Não tem a ver com nada com técnica musical, irmão, nem vocal. Tem a ver com competição. Eu preciso aparecer. Ensaia durante a semana, pastora Glauci, as canções que vão se cantar nos cultos. Quando chega no culto, aquele que está, talvez o vocalista, talvez com o instrumento, simplesmente ele ignora o que foi ensaiado e canta somente aquilo que ele vai se destacar. Sempre que vai ministrar, vai ter uma oportunidade, tem que dar uma cutucadinha no outro para mostrar que o que ele está fazendo é melhor. Mas isso só acontece aqui. Isso não acontece aí aonde você está. Podemos sentar-nos no mesmo templo e alimentar ressentimentos. Quantas pessoas dentro do culto, que quando termina o culto, ele muda de rota, de corredores dentro do culto, para não encontrar outra pessoa. Podemos falar sobre unidade publicamente e trabalhar pela divisão secretamente. O diabo é responsável por isso. Mas nós muitas vezes permitimos que o diabo nos use. Eu não sei se foi estratégico ou se foi maléfico, mas esses dias a Michele Bolsonaro grava um vídeo, irmão, e coloca em xeque a vida do enteado. Colocou em xeque a moral do enteado. Colocou em xeque, entregou tudo que era com mais a esquerda precisava para danificar, para tocar na moral do enteado. Eu fiquei pensando, meu Deus, aí já o próprio time batendo, enfim. O outro teve sabedoria, teve mais calma, não revidou a mesma altura, disse: olha, eu respeito, é a esposa do meu pai, e a gente não fez isso, a gente não fez aquilo. Fiquei feliz ontem. Não é porque é o meu lado político. Nós temos dois grupos no Brasil, irmão. Goste você ou não. Um é devasso. E o outro está lutando para não se tornar devasso também. Eu não estou escolhendo um pastor para presidir o Brasil.
Nós estamos numa época em que devemos escolher o menos pior. Pelo tempo em que nós estamos vivendo, nós não temos a opção o melhor. Nós temos a opção do menos pior. Mas esta semana, eu acredito que, por uma ação divina, o Flávio grava um vídeo e pede desculpa, assumindo a culpa, a responsabilidade, não se justificou. Imediatamente a madrasta vem e diz: eu te desculpo. Sabe o que eu lembrei, pastor Leila? Da aula do João. A palavra branda, a resposta branda, a ação de uma palavra branda. Graças a Deus, vai passar esse momento, depois eles acertam em casa, acertam em família, porque o inimigo está trabalhando, mesmo a gente na mesma direção, no mesmo, no mesmo veículo, estamos com divisões. Nós podemos falar sobre unidade publicamente e trabalhar pela divisão secretamente. Isso acontece em todo lugar. Podemos defender a verdade de maneira tão orgulhosa que acabamos ferindo a dignidade das pessoas. Eu já cometi muito esse erro. Meu pastor me corrigiu várias vezes. Eu não conseguia entender. Ah, eu estou com a verdade e acabou, eu tenho razão. Ok, ela é a verdade. Mas até a verdade é tão educada que ela espera a hora de falar. E eu muitas vezes não esperei e muitas vezes não espero. Eu não estou dizendo que eu já faço certo, não, irmão. Nós falamos a verdade, vivemos uma verdade, e às vezes a maneira de viver essa verdade se torna orgulhosa. Nós podemos reconhecer ou conhecer muitos textos bíblicos e ainda ter que aprender a pedir perdão. Não existe muros fortes o suficiente para proteger uma comunidade que está sendo destruída por dentro. Não existe uma família estruturada que às vezes resiste o ataque de fora, mas às vezes é implodida interiormente. Por isso a reconstrução não começa somente com novas estruturas, ela começa com o tratamento das divisões, das vaidades, das competições e das ofensas acumuladas. O Talmud, no capítulo Gitim, preserva uma narrativa associada à destruição de Jerusalém. Um homem preparou uma refeição e pediu ao seu servo que convidasse um homem chamado Cantsa, que era seu amigo. Por engano, o servo convidou o Bar Cantsa, seu inimigo. Quando o anfitrião percebeu que Bar Cantsa estava presente, mandou que ele saísse. Bar Cantsa tentou evitar a humilhação pública, ofereceu-se para pagar a sua própria refeição. Depois ofereceu-se para pagar metade de toda a festa. Por fim, ofereceu-se para pagar toda a despesa. O anfitrião recusou todas as propostas e o retirou publicamente. Os sábios que estavam presentes não interviram. Bar Kansa interpretou o silêncio deles como aprovação da injustiça e, profundamente humilhado, passou a trabalhar contra aquela sociedade. Essa narrativa não ensina que um único jantar
foi a única causa histórica da destruição de Jerusalém. Ela ilustra uma sociedade em que a rivalidade havia se tornado normal. A humilhação pública era tolerada e pessoas influentes permaneciam em silêncio diante da injustiça. Jerusalém começou a cair quando as pessoas deixaram de proteger a dignidade umas das outras. Quantos incêndios começam dentro de famílias, igrejas e comunidades por causa de uma cadeira negada, uma homenagem não recebida, um convite não enviado, uma posição disputada, uma palavra mal interpretada ou uma correção feita com a intenção de humilhar? Quantas crises poderiam ter sido interrompidas se alguém maduro tivesse se levantado e dito: isso não está correto. Precisamos conversar, precisamos preservar a verdade, mas também a dignidade das pessoas? O silêncio diante da injustiça também produz consequência. O inimigo não precisa derrubar o muro do lado de fora quando encontra pessoas dispostas a destruí-los pelo lado de dentro. Eu indaguei alguém aqui na comunidade por estar há muito tempo sem congregar e a pessoa alegou que estava sem saúde. Mas eu não sou nenhum besta, né? Eu estou vendo a pessoa na rede social em um lugar, estou vendo a rede pessoa social em outro lugar. Ah, tá. Então a doença dela só atrapalha ela via o culto. Ô, irmão, quando você faltar um culto dizendo que está doente, mas você vai para uma festa, lá você gasta muito mais hora, em lugar até menos confortável, cuidado que você vai atrair a doença mesmo, viu? Mas depois, conversando com o cônjuge dela, falou, não, aí ele terminou soltando. Não, ela tá triste com a fulana, a comadre dela, que parece que foi numa festa lá de alguma coisa de criança, e ela, que é a comadre, foi ignorada, porque a outra pessoa recebeu muito mais atenção. Eu disse, eu não vou atrás dessa pessoa, não. Porque quando o marido dela estava 9 meses hospitalizado, ela não faltava culto, ela não faltava reunião, ela sabia me ligar, ela sabia pedir oração, até dinheiro emprestado. Agora vai aceitar, vai fazer pirraça, irmão. Não vai na igreja porque foi no aniversário e recebeu menos atenção da amiga em detrimento a outro. Cuidado. Você pode estar sendo o inimigo de destruir a sua família, a sua comunidade. Está defendendo o inimigo pelo lado de fora e está sendo o inimigo pelo lado de dentro. Lamentações 3:40 declara: esquadrinhemos os nossos caminhos, provemo-los e voltemos para o Senhor. Existe uma ordem espiritual neste versículo: examinar, provar e retornar. Primeiro examinamos os nossos caminhos. Depois avaliamos o que encontramos à luz da palavra. Finalmente retornamos ao eterno. Observe que o texto não diz: examinemos os caminhos dos nossos inimigos. O texto também não diz: analisemos somente quem nos feriu. O texto também não está se referindo que eu tenho responsabilidade de cuidar de quem está longe. O texto diz: esquadrinhemos os nossos caminhos. É sempre mais fácil analisar os erros dos outros. É mais confortável contar aquilo que fizeram contra nós do que reconhecer aquilo que também fizemos.
Entretanto, o momento em que precisamos parar de perguntar apenas quem fez isso comigo e começar a perguntar que decisões me trouxeram até aqui, que advertência eu ignorei, qual padrão tenho repetido, qual foi a minha responsabilidade, o que eu preciso confessar, que reparação depende da minha atitude. Que comportamento precisa ser abandonado? Qual atitude deve começar hoje para que a minha vida melhore? O lamento de alguém que é maduro não procura apenas culpados. Ele procura caminhos de retorno. Examinemos-nos. Busca reconhecer e retornar ao caminho santo. Irmãos, eu escrevi neste capítulo 21 páginas de esboço. Nós chegamos na 9ª página. E eu queria fazer um momento de 30 minutos. Nós já estamos aqui há mais de 1h30. Eu pretendo fazer as gravações, vou gravar outras ainda hoje. E espero que eu consiga reduzir o tempo. Mas são tantas coisas quando começamos a analisar que é necessário nós trabalharmos a reconstrução, que falta tempo, às vezes, para a gente. E essa falta de tempo, irmão, é porque nós estamos começando tarde. Não é no horário, é no tempo da vida. E quanto nós olhamos o quanto precisa ser trabalhado e restaurado, a gente também, às vezes, quer resolver isso tudo em um único momento. Mas nós temos 59 dias para caminhar. Espero que Deus tenha falado e continuará falando aos nossos corações. Eu quero terminar orando por você. Esse material de hoje, acredito que ainda hoje ele possa chegar às suas mãos e você possa ler, meditar, você possa buscar compreender mais, aprofundar-se mais e permitir que o Senhor comece uma mudança. Nós já reconstruímos os muros e agora nós vamos reconstruir o santuário. Nós trabalhamos pelo lado de fora e agora nós vamos trabalhar pelo lado de dentro. E eu sei que nesses próximos 59 dias nós seremos tocados pela graça e pela misericórdia de Deus. Eu convido você a orar comigo. Papai, Pai nosso que estás no céu, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, Criador dos céus e da terra, colocamos-nos diante de Ti com humildade, reverência e sinceridade. Reconhecemos que existem áreas da nossa vida que precisam ser examinadas. Não queremos esconder nossas ruínas atrás da palavra religiosa, da aparência, de títulos ou justificativas. Assim como Neemias saiu durante a noite para contemplar os muros de Jerusalém, dá-nos coragem para contemplar aquilo que foi quebrado dentro de nós, em nossas famílias, em nossos relacionamentos, em nossas administrações e em nosso serviço. Senhor, esquadrinha os nossos caminhos, prova nossas motivações, mostra-nos onde abandonamos a verdade,
onde permitimos que o orgulho governasse, onde nossas palavras feriram pessoas e onde negligenciamos responsabilidades. Perdoa-nos pelas vezes em que culpamos somente os outros e nos recusamos a reconhecer nossa participação. Perdoa-nos pela desobediência, pela indiferença, pela falta de amor, pela inveja, pela competição. Perdoa-nos por palavras precipitadas e pelos compromissos que não honramos. Livra-nos de sentar e odiar gratuitamente. Não permita que nossas famílias, igrejas e comunidades sejam destruídas por disputas, por humilhações, por acusações e divisões. Coloca uma guarda em nossos lábios. Dá-nos um coração pacificador, comprometidos com a verdade, com a justiça e com a dignidade das pessoas. Papai, interrompe todo o fogo que ainda continua queimando. Que cesse o fogo da discórdia, da mentira, da amargura, da irresponsabilidade e da negligência. Dá-nos sabedoria para distinguir aquilo que pode ser restaurado daquilo que precisa ser removido. Fortalece nossas mãos para a boa obra. Onde houver relacionamentos feridos, concede arrependimento, verdade e restauração. Onde houver distância entre pais e filhos, converte os corações. Onde houver desorganização financeira, concede disciplina, honestidade e capacidade para reparar. Onde houver chamados abandonados, renova a coragem e a obediência. Onde houver pessoas cansadas, derrama força e esperança. Não permita que as ruínas se tornem nossa identidade. Não somos definidos somente por aquilo que caiu, mas pelo chamado que recebemos para reconstruir. Pela graça manifesta em Yeshua, nosso Messias, cria em nós um coração puro e renova dentro de nós um espírito firme. Ensina-nos a pedir perdão, a restituir o que for necessário, a estabelecer limites sábios e dar passos verdadeiros de transformação. Declaramos que não permaneceremos paralisados. Nós nos levantaremos debaixo da tua direção, Senhor. Colocaremos novamente as pedras nos lugares corretos. Restauraremos o altar, os fundamentos, os relacionamentos e os caminhos antigos da fidelidade. Que sejamos chamados reparadores de brechas e restauradores de veredas. Que as próximas gerações não recebam de nós apenas escombros, mas fundamentos fortes, testemunhos de arrependimento e exemplos de fidelidade. Que a tua boa mão esteja sobre nós, sobre nossas casas, sobre nossas comunidades, sobre nossa nação e sobre o ministério a qual nós pertencemos. Dá-nos unidade, discernimento e perseverança para atravessar estes 60 dias em verdadeira techuvá. Agradecemos porque as cinzas não representam o fim da história. Ainda existe esperança, ainda existe chamado, ainda existe restauração, ainda existe reconstrução. Nós oramos em nome de Jesus Cristo, o nosso Messias. E eu abençoo cada um dos teus filhos que está aqui presente e aqueles que vão ver e assistir, participar posteriormente. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe. Eu vou gravar outros momentos fora desse, mas amanhã eu volto gravando outro episódio. Talvez, se você queira levantar, eu levanto do mesmo jeito, irmão. Então, eu não vou ter 60 dias de folga. Então, se eu gravar outro episódio hoje, o de amanhã, deste horário, será
talvez o terceiro, o quarto, o segundo, não sei. Mas se você quiser, eu vou estar aqui, tá bom? Fique com Deus e até mais.